Estou aqui com o Léo, Leonardo Martins, da Zamp. Léo, se apresenta, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Thaís, time MMA e Roger, por receber aqui na sua casa. Aqui. É uma honra e como nessa dinâmica, acho que de presidente de júri, principalmente no SMART, acho que tem uma dinâmica da minha figura como facilitador do processo em orquestrar uma dinâmica com lideranças e falar muito sobre repertório e bagagem de experiência profissional de todo mundo que vai julgar. Então, acho que muito dessa camada é como que a gente vai direcionar esse olhar sobre inovação, criatividade, resultado, para avaliar os cases. Boa. E, Léo, me conta um pouquinho, o que é um resultado forte, né, para você? No final do dia, assim, você vai estar ali mediando, como você falou, um monte de executivos que vão estar ali julgando. Quando a gente está naquela posição, naquele momento, é muito legal na mesa, porque um levanta e fala, não, discordo disso, challenge, não concordo por causa disso, e aí volta aquele case que passou, não passou, virou metal, mas peraí, volta aquele lá que estava com bronze. Então, se a gente está falando desse aqui que é ouro, aquele ali é ouro, e a gente começa nessa, né? Você como presidente de júri, né, como que você acredita que a gente deveria avaliar isso tudo, né, como case forte no ponto de resultado? Acho que como case forte, antes a gente poderia, nessa dinâmica de construção, ter um determinado foco. Mas acho que como a gente tem uma mesa com jurados, uma experiência diferente, acho que a gente tem que deixar tudo muito forte. Contexto, rigor, método. Porque, sem dúvida, eu já parei e falei, cara, eu estou levantando a mão aqui que eu estou com muita dificuldade de avaliar esse case por N motivos. Porque a minha bagagem estaria mais em volta a resultado de mídia, métricas, mensuração. Estou com muita dificuldade de trazer por esse olhar. Talvez uma outra pessoa no júri vai buscar um pouco mais do repertório de criatividade e planejamento para compor ali. E no fim do dia para chegar nesse consenso. Então, o objetivo, sem dúvida, é fundamental. Contexto. Se é para falar de vendas, fale de vendas, resultado de negócio. Estamos falando, de repente, de uma consideração, vamos falar sobre jornada e como que isso percorre além dentro do case. Se atente a um rigor, a um processo, é um pouco do que vocês falaram. Esse case aqui é bárbaro, não tem nada a ver com essa categoria. Uma pena, mas eu não consigo julgar ele aqui. Bola para o próximo. E acho que nessa virtude de, ao mesmo tempo, sem dúvida, a gente está se dedicando muito tempo, esse respeito ao trabalho a ser desenvolvido, que foi desenvolvido por vocês, e também um respeito para toda essa liderança, esses jurados que vão estar julgando o case. Falei um pouco desse tema de não deveria estar nessa categoria, e porque também ficou muito mais simples, às vezes, por conta de inteligência artificial, de às vezes de inscrição, a gente vai tirando para tudo quanto é lado. Eu acho que voltar um pouco sobre objetividade ajuda muito a focar esforço, porque eu acho que dá trabalho, sim dá trabalho, mas eu acho que você consegue empregar esforços para fazer direito. E, sem dúvida, concorrer a um case que faça mais sentido para essa categoria. Muito bom. Você comentou uma questão que é deixar claro o objetivo daquele case. Cansei de ver case que tinha um objetivo lá em cima e falava de outro assunto lá embaixo, e aí quando eu falava, espera aí, o objetivo era isso. Eu não achava o resultado durante todo o escrito. Eu falei, mas cadê o resultado? Onde é que está? Ficava procurando, de fato procurando. Contava uma história linda, um filme lindo, mas cadê o resultado disso aqui? Não encontrava dentro da historinha que a gente estava lendo ali, dentro do case, até que uma hora eu achei e falei, não, mas espera aí, talvez você escreveu o objetivo errado para ganhar o case. Né? Então, assim, muitas vezes a galera escreve o objetivo em função do case e não o objetivo de verdade do que era a campanha, do que era o objetivo de negócio. Né? E achei esse ponto sobre resultado de negócio. Um pouco disso que você falou. Às vezes vem resultado flutuante ou a gente acaba confundindo, não confundindo às vezes. Enfim, tem N hipóteses aqui. Né? E a gente pode estressar um pouco sobre elas, mas KPI de campanha é uma coisa, resultado de negócio é outra. E, ao mesmo tempo, o que valida um resultado? Baixo orçamento, e aí é isso. Né? Fala muito sobre o repertório e os jurados e esse critério nessa escolha, que é super fundamental.
acho que esse baixo orçamento não foi tão baixo assim, porque tem uma questão sobre a produção de filme, um tamanho de campanha para conduzir isso aqui, ao mesmo tempo trazer mais contexto e se apoiar em dados com rigor e método estatístico ajuda muito. Um outro exemplo, em bebidas, crescimento de 0,3 basic points. Obviamente, para o contexto dessa indústria, esse crescimento é absurdo, né? Mas se você compõe um jurado que às vezes não tem esse repertório, às vezes você vai dar, achei pouco, né? Então, é uma linha tênue em como que a gente dá embasamento, mas também, gente, sem encher linguiça. Total, e quando você fala, né, dessa questão de 0 basic points, 0,3 basic points, na categoria, você não vai ficar nada. E eu gostei quando a Thais comentou no começo, tem uma categoria nova, que é baixo orçamento e alto impacto, né? Porque é muito comum, quando a gente está discutindo case, a gente parar e ver, nossa, mas qual foi o status aqui? Nossa, vendeu X, aumentou 0,3 basic point, mas peraí, mas quanto teve de dinheiro? Daí você vê um outro case, na mesma categoria, que teve 200 milhões de reais de investimento na campanha, os números são absurdamente diferentes. Você fala, não, isso aqui não é resultado, então peraí, vamos entender. Em que contexto, em que praça, em que universo, em qual objetivo, o que significam 0,3 base points dentro de um universo da categoria A, B ou C. Perfeito. E uma dinâmica é o cerne e o core daquele vertical. Por exemplo, inovação. Longe de querer fazer qualquer julgamento ou juízo de valor, mas às vezes uma dinâmica de promoção ou de algo muito bem estruturado que eu dei um checklist em todas as coisas. Mas onde está realmente o cerne, onde eu inovei de fato? Isso aqui é muito legal, foda, cumpre todas as boas práticas possíveis, mas eu poderia fazer com a marca A ou com a marca B. Eu acho que tem também esse refinamento de jurados para compor um pouco o resultado final, para falar se merece um prêmio maior em função do outro. E na mesma linha, né, quando a gente fala, toda campanha que tem muito aberto, ela não vai gerar mais resultado. Todo mundo sabe, tem bastante dinheiro, cara, bastante dinheiro, mídia, comunicação, vai lá, coloca, vai lembrar, vai PTV, vai promo, faz isso aqui lá e vai. Então, assim, acaba que, quando tem muito dinheiro, fica mais fácil escrever essa parte de resultado, porque vai gerar. E aí é difícil também a gente compor e balizar esse ROI, né, olhando ali de uma campanha gigantesca ou a outra. Então, para as campanhas que são menores e talvez dessa categoria nova, ou mesmo para as campanhas que são grandes, né, o que você acha que a gente poderia ser alguma ferramenta para ajudar a escrever esse case? Uma ferramenta para montar esse case é usar pessoas, capacidades, habilidades, dedicação de tempo. Tá? A gente, como brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora. Ou vai requentando um case de uma premiação para outra. De repente, que valor que você quer trazer para essa premiação, efetivamente. Então, tem uma função aqui também de estratégia e objetivo de negócio. Tá? Importante também a autoavaliação. Então, a gente falou um pouco, deixar um pouco de lado de que agência eu sou ou aquele veículo que super me ajudou. Não é este o momento. Tem outros painéis para poder falar um pouco disso depois. Mas, no fim do dia, é falar sobre foco. Então, a Fia, que trabalha aqui comigo, que está aqui na frente, que atende universo, inclusive aqui do Pinterest, ela sabe como eu sou crítico quando a gente vai colocar algum case do Pinterest no ar. Que vem alguém do tipo, nossa, mas isso aqui foi ótimo, foi 10% melhor do que o benchmark do CPM. Cara, eu não vou ter vergonha disso aqui, vamos dizer assim, com case. Uma boa, porque assim, não diz nada. Primeiro, qual que é o CPM é uma métrica que, ok, X, né? Ok, é um balizador, vamos dizer assim, não é resultado de nada, no final do dia. E benchmark, que importa o benchmark do meu benchmark contra mim mesmo, né? Então, assim, acho que tem várias coisas, eu sou muito crítico quanto a isso dentro de casa, que também, às vezes acaba que as coisas, né, saem uma coisa ou outra ali, sai um pouco do controle de tudo e tal, mas sou muito crítico quanto a isso e eu acho que o júri também acaba fazendo um pouco desse papel contra todos. Então, assim, a métrica que está lá versus benchmark. Gente, benchmark,
Legal, importante. Agora, por que esse benchmark é relevante na categoria? Como que você pensa essa questão do benchmark, Léo? Olha, é bem desafiador, assim. Benchmark. Só não pode ser auditado por eu mesmo, né? Então, acho que tem esse olhar. Dependendo da métrica, ou se você especificamente está falando sobre campanha, sobre execução, uma divisão de canais, como eu distribuir, que olhar que resultado que eu obtive, ele tem super valor. Mas, às vezes, se apoiar e fundamentar o case inteiro em cima disso, fica vazio, limitado, tá? Coisas boas, tá? Dados de pesquisa, Kantar, BHT, lugares mais agnósticos que efetivamente validem o meu resultado. Acho que a minha leitura para ótimos cases vai por este caminho. Sabe? Esse era um ponto que eu tinha aqui até na hora da gente falar, que é quando os dados, né, para compor um case, para contar uma história, eles vêm de fontes diversas, né? Eles podem vir ali, sejam fontes conhecidas, que for Canta, né? Seja, ou alguns casos são fontes internas. Perfeito. E às vezes você pode falar, às vezes você nem pode falar o número, dependendo da policy da sua empresa, você não pode contar aquilo que te levou a levar aquele case para frente, você não pode dizer, né? Pô, legal, vou escrever um case de Burger King, é uma das marcas que a gente tem dentro do portfólio da Zamp, e falar do meu case que eu, legal, fiz aqui a campanha e cresci em Gen Z em geração alfa. Pô, perfeito. Uma autoavaliação, estou me autopromovendo, não trouxe nada. Outra coisa é eu apresentar tudo isso e falar do dado da Canta, reportando isso para o mercado. Traz outro valor e um rigor e um método estatístico. Então, basicamente, é cruzar o seu número e endossar com fontes que digam por quê. E é isso. Se a gente está falando de um resultado de NPS, traga o resultado de NPS. Se a gente está falando de DHT, Brand Health Tracker, traga o resultado. Componha e efetivamente valide e tenha aí. Tá? E como contextualizar esse resultado? Né? E é um ponto que eu estava falando com a Gi mais cedo, né? Muitas vezes o DHT, né, e alguns desses indicadores, eles não estão dentro do mercado, né? Não estão dentro do mercado do jurado. Ele não, por exemplo, eu tenho o privilégio de estar na cadeia que eu estou, eu acabo navegando e conversando com gente de muita indústria diferente. Então, eu consigo, né, não tenho muita profundidade em todas elas, mas eu ouço muita coisa. Então, é uma oportunidade muito grande para mim de ganhar repertório e entender muito de vários negócios. Mas é difícil também todo mundo tá lá e ouvir e saber como é difícil ganhar preferência no mercado de concorrência entre Burger King e McDonald's. Como que você dá esse contexto, né, e apresenta esse dado com um impacto real de negócio? Vamos lá. Eu acho como marca anunciante, meu case foda. Pô, por que eu não ganhei aquela categoria? É um pouco de repertório. Se é a primeira vez que você está inscrevendo e não teve nenhuma experiência, isso eu acho que muda. Tá? Acho que criar essa cadência e esse ritmo para pegar essa bagagem em inscrições ainda é um diferencial, pelo menos do que eu observo. Tá? Mas eu acho que isso não tira de campo. Uma ideia foda continua sendo uma ideia foda. O resultado depois vem só para embasar. Até você estava falando, né, estava pensando aqui, né, uma primeira inscrição. Será que, né, acho que todo mundo aqui tem colega de mercado em outras categorias, né, em outra indústria. Será que não vale a pena mandar um amigão? Vê se você entendeu isso aqui. Né? O que você acha, né? Pedir uma opinião, acho que pode ser uma... Quando eu vou falar de campanha dentro de casa, eu mostro para os meus filhos. Você conseguiu entender isso aqui? O que você achou? Para mim é o melhor parâmetro. Meus filhos. É uma boa ideia. E você veio de banco, né? Trabalhou em banco e agora está vendendo hambúrguer. Hambúrguer, café, né? Várias coisas ali. Né? Então, passo café, então oportunidades e leituras e olhares, né? A gente pode conduzir para vários caminhos. E eu acho que é isso. É mais sexy falar de Burger King, das campanhas, da irreverência e acidez que a gente tem, mas ao mesmo tempo isso não invalida a dinâmica de outras indústrias, como eu estive na indústria financeira e a gente ganhou muitos prêmios, sendo criativo. Acho que tem oportunidade para todo mundo.
Independente da indústria, como foi, uma ideia foda continua sendo. E pensando um pouquinho, né? Quais são os maiores erros que você vê ali? E, assim, o que você recomendaria que fosse evitado na hora de colocar nos resultados ali como um todo? Eu acho que autopromoção, métricas vazias, falar sobre KPI de campanha e não resultado de negócio. Eu acho que não, efetivamente, eu entendo onde mora, às vezes eu não posso abrir o meu resultado como um todo, isso acontece em indústrias, mas é um trade-off que você tem que avaliar se ao mesmo tempo você não tem dados externos que possam te validar sobre aquele resultado. Muitas vezes uma ideia muito foda criativamente, a parte de estratégia, mas faltou um resultado de negócio aqui. E aí é um pouco disso. Que não pode deixar de faltar o olhar sobre o todo e sobre o case. Senão poderia, ao mesmo tempo é uma ideia foda e pela ideia foda, os caras vão ver um vídeo bonito. Não é mais só sobre isso. Porque, principalmente nessas dinâmicas locais, como Smarts ou outros, a gente compõe um jurado com repertórios diferentes. Então, o meu papel aqui é puxar um pouco para o resultado de negócio. A galera. Vai ter alguém que vai ter um olhar mais sobre criatividade. E eu acho que aí tem muito valor estratégico da gente realmente premiar quem merece. E o que incluir na sessão de resultados sem falta? O resultado de negócio que você está falando, mas assim, de que forma você coloca isso? Eu não posso dizer nada. O que você vai fazer? Chamar seu filho? Como é que você... Estou te falando que é mó legal, filhão. O que você escreveu aqui? Eu fiz o quê? É complicado. Não combina mais perguntas, é difícil. É muito difícil. Aí eu diria, sendo bem objetivo e pragmático, então se você não tem nenhum resultado de negócio, talvez você não deveria escrever. Coloque em Cannes, então. Porque aí a gente está falando sobre criatividade, tá? Acho que a MA vai sim olhar outros critérios, tá? E passa sobre resultado efetivo. E acho que muito mais na dinâmica onde a gente se depara com pressão sobre resultado, retorno, margens menores, a gente vai falar sobre efetividade de negócio. E esse ponto é muito legítimo dentro de todo... Eu participei do Smarts, assim, essa questão dentro do Júlio era muito forte. Assim, beleza, é lindo, cadê o resultado? Onde é que tá de forma clara? Tá? E volta e revisa. O papel do presidente é bem esse, de trazer. Onde é que está o link para esse... Eu tenho uma dica muito boa, gente. Não deixem para a última hora e cuidado com o grupo de WhatsApp. Quem é o grupo de trabalho? Qual que é a estrutura? Quem que preenche o quê? Não deixa assim no final para ir correndo atrás dos resultados. Porque aí fica meio largado, a gente fica de qualquer jeito, a gente dá margem para quem está realmente dedicado com foco, vai fazer melhor e vai levar o prêmio. Tá? Por melhor que a sua ideia fosse. Eu ia te perguntar qual que era a sua última dica, grande dica, mas acho que é isso, né? Bom, então, algum outro ponto aí para falar? Se é só que eu já sei resultado, leva para Cane. Se é para fazer, para falar de business, a gente tem o MA aqui. Mas obrigado, Léo, pelo papo, Obrigado, pelo tempo.